Bem, olá, seja bem-vindo, né, ao nosso vídeo de orientação prática sobre o funcionamento da ferramenta. Se você chegou até aqui é porque existe um interesse aí por tratar a conformidade do seu projeto LGPD de uma forma simples, com uma ferramenta bastante objetiva, que consiga entregar a conformidade documental e também já avançar com você na gestão do projeto, nas AIPDs e também na requisição dos titulares. Meu nome é João Paulo, sou advogado, sou fundador da Protegon, juntamente com o Nilo Martins e com o Luiz Romário. A gente tem um prazer enorme de poder desenvolver essa ferramenta e apresentar para vocês nessa condição. A princípio, nós vamos fazer uma apresentação simples, né? E existindo aí a oportunidade, nós gostaríamos muito de desdobrar essa apresentação com vocês em uma reunião e evoluir aí, obviamente, para o fechamento, ok? Bem, vamos fazer o login no cliente. É uma apresentação prática, então nós vamos tratar tudo de uma forma bastante objetiva, né? E a gente vai conversando um pouquinho sobre o que a ferramenta faz e como ela trata cada cenário, ok? A primeira condição aqui é, de fato, o login, em que a gente cada usuário vai receber ali o seu usuário e senha, né? Dentro de uma estrutura. Esse usuário ele é cadastrado e o usuário recebe um e-mail de confirmação para fazer a sua qualificação. A primeira informação que o cliente Protegon vê, quando ele é cliente e não consultoria, eu quero separar esses dois pontos, é o status do projeto, é o cenário atual do projeto. Esse primeiro dashboard tem a condição de mostrar o andamento do projeto em algumas visões bem interessantes. A primeira delas aqui, uma linha em que já apresenta o total de atividades cadastradas, atividades sem plano de ação, atividades já processadas pelo jurídico e atividades pendentes de AIPD. Vamos falar cada uma delas de uma forma muito breve. A segunda linha apresenta para a gente alguns mapas mentais, né, que nos permitem tomar algumas decisões ou ter algumas visões bem rápidas. A atividade, por exemplo, por departamento, em que eu tenho ali uma área, uma portaria, e eu já observo quais são as atividades feitas na portaria e qual é a documentação gerada por aquela atividade. Então, num fluxo bastante objetivo, né? Aqui eu vi departamento, mas nós poderíamos tratar, por exemplo, dados, né? Que é um conjunto bem interessante também de processamento. Por exemplo, eu quero ver onde eu uso e-mail na instituição, de que titular eu uso e-mail, em que atividade eu uso e-mail, quais os registros, os documentos que usam e-mail naquela atividade, em que setor aquela atividade ela é registrada e o e-mail é utilizado. Então, eu tenho um fluxo bem adequado aqui do dado, ok? Ainda avançando pelo dashboard, nós teríamos outras visões como categoria de dados, base legal e função, que desdobra aí a mesma visão. São 5 visões de fluxo de dados. Avançando, nós temos o projeto, na metodologia ágil, então concluído em andamento e pendente, fácil de observar como que está o projeto, e a distribuição do projeto por área. Descendo o dashboard, nós temos ainda a visão da situação da segurança a partir do diagnóstico gerado e também da privacidade a partir do diagnóstico gerado. Na parte inferior, nós temos as informações referentes ao andamento do projeto, considerando a linha clássica do DPMS em 5 fases: preparação, organização, implementação, governança e avaliação. Em cada uma delas, dividindo de forma ágil a fazer em andamento, concluído e cancelado. Assim permite que você tenha uma visão rápida do status do seu projeto. O sistema ele foi preparado para uma composição organizada em fluxo de lançamento. Então, nós temos o registro, a descrição de cargos e competências, depois responsáveis por área dentro da instituição, departamentos, categorizamos os titulares, sistema de armazenamento, terceiros e operadores, e aí nós temos aqui o lançamento das informações referentes a cadastro de atividade. O cadastro de atividade ele vai nos permitir rapidamente prestar informações como o nome da atividade, o propósito, o setor responsável, o serviço de armazenamento, o processamento ou não de dados de criança, a minha condição naquele processamento como operador ou controlador, o meu departamento, em termos de função, quem é o responsável por aquela atividade, em termos de fluxo, de onde a atividade vem, para onde a atividade vai, se transfere ou não dados, se transferir,
o sistema automaticamente me pede finalidade e modo de transferência, se a transferência é ou não internacional. Feita a gravação, nós já avançamos para os nossos conjuntos de dados. Aqui são o nosso mapa, que é o nosso mapa preliminar de atividade de dados. O mapa preliminar de atividade de dados, ele emite informações rapidamente sobre o setor, as atividades lá desenvolvidas, qual atividade, origem e destino das informações. Uma vez feito o registro do mapa preliminar, nós passamos aqui para a base de análise, que é onde o departamento jurídico faz o seu apontamento, ou o encarregado faz o seu apontamento no que diz respeito à categoria de dados e bases legais. O lançamento ele é relativamente simples, claro que tem uma série de conceitos embarcados aqui, em que eu lanço, aponto a atividade, associo aqui a categoria de dados, ele já calcula a criticidade. A gente não está falando aqui de análise de risco ainda, tá? O Risk Assessment é feito um pouquinho para frente. Associa a base legal e justifica o uso da base legal. Feita a gravação, a atividade se a atividade observar os parâmetros do artigo 10, parágrafo 3º, ou do 5, inciso 17, e do 38, caput, ele vai gerar aqui uma notificação para execução de uma IPD, de forma ágil, simples, né? Então, nós temos aqui já as tarefas que dependem de IPD. Para fazer uma IPD, basta clicar em avaliação ou em avaliar. Eu tenho um descritivo de todos os momentos da atividade, onde ela é feita, quem é o responsável, qual o propósito, a base legal. Eu tenho também a justificativa da aplicação da base legal, a categoria e os dados que estão incluídos naquela categoria. Eu tenho informações se utiliza ou não dado de criança. Eu tenho um descritivo de quais são as categorias. Eu tenho informações sobre a legislação que ampara aquele processamento, não apenas a base legal, como nós vimos aqui, mas toda a legislação nacional, seja resolução, portaria, enfim, que ampara esse processamento. Se existir transferência, a exibição da razão social de CNPJ, finalidade, modelo, método e também se há transferência internacional. O Risk Assessment a gente faz de uma forma muito simples, identificado nessa estrutura os riscos, eu aponto o impacto e a probabilidade e gerencio a mitigação. Posso incluir várias mitigações, assim como posso incluir vários riscos conforme o estudo que eu fizer da atividade. À medida que eu preencho os riscos e as mitigações, ele recalcula para mim a informação aqui com relação ao percentual. Posso incluir um novo aqui. A gente passa a ter aqui já uma nova condição, ou seja, dos meus 3 riscos identificados, representam aí individualmente 33% cada um deles. Eu tenho a visualização aqui muito rápida. O ambiente para o parecer do DPO, quanto à atividade e a gravação. Uma vez feita a gravação, a atividade de processamento ou de avaliação de impacto ela já é encaminhada para aprovação. Se ela estiver em documentação, basta que a gente identifique e promova a aprovação ou a reprovação, conforme o caso. Uma vez listado todas as informações, eu aprovo ou reprovo. E conforme a minha aprovação, eu gero aqui a impressão do relatório quando a NPD me solicitar ou quando for necessário que esse relatório seja impresso. Com status, versionamento, data da aprovação e responsável pela aprovação, indicando o controlador, indicando o encarregado e o descritivo de todo o processamento que a gente discutiu, assim como os riscos e as medidas de
mitigação que foram tratadas, o parecer do DPO e as linhas de assinatura. Uma vez gerenciada os riscos, nós podemos tratar também a questão do diagnóstico realizado na instituição. O sistema vai embarcado com 2 tipos de diagnóstico, um de privacidade e outro de segurança. O de segurança está baseado em 8 pilares, o de privacidade em 4. O preenchimento é de múltipla escolha e à medida que eu seleciono, ele recalcula a participação daquela resposta no score. Com o questionário respondido, nós temos os relatórios que apresentam as informações sobre a situação atual do cliente. Em mapa de radar, nos 4 pilares da privacidade, em mapa de radar nos 8 pilares da segurança. Também é possível que o consultor ou o responsável pelo preenchimento faça o lançamento do seu próprio questionário. Eu posso criar o meu próprio questionário, bastando incluir aqui as questões. O sistema vai exibir, tanto nos relatórios quanto nos dashboards, o questionário criado pelo consultor, pela consultoria, pelo responsável pelo projeto, pelo encarregado. Uma vez gerenciado e identificado o diagnóstico, gerenciado e identificado o mapa de risco e o mapa de dados, nós temos aqui todo o relatório de processamento da instituição, com exibição dos dados do controlador, os dados do encarregado e todas as atividades executadas por aquela empresa. Isso significa que eu posso reduzir isso a termo numa campanha de publicação ou posso simplesmente publicar as informações que não confiram aí uma transferência aí de tecnologia para que eu trate a transparência que a lei exige que eu tenho que ter junto ao meu titular. Uma vez feito o diagnóstico e o mapa de dados, nós temos aqui toda a gestão do projeto, separada em fases de preparação, organização, implementação e governança, com a emissão do projeto na metodologia 5W2H, em que eu tenho valor do orçamento, data de início previsto e fim, tempo restante, percentual a fazer em andamento e feito e cada uma das atividades. Um documento muito útil para validação do projeto na fase de organização, mas principalmente para reuniões de status report de discussão com o Comitê de Processamento de Proteção de Dados da instituição. Evoluindo com o projeto, nós temos uma obrigação legal, que está lá no artigo 18, 19 e 41, que é gerenciar as requisições dos titulares. A lei estabelece que o gerenciamento seja ou seja, que a entrega, né, que a devolutiva da solicitação do titular seja em até 15 dias. Então, o sistema gerencia aqui o tempo da requisição. Eu consigo visualizar todas as requisições. Tenho aqui a gestão de protocolo e também o andamento da atividade com os registros de cada movimentação que foi feita naquela atividade. A requisição, uma vez no status de concluída, ela sai do painel, mas pode ser exibida a qualquer momento. As cores observam verde até 5 dias, até 10 dias amarelo, a partir de 10 dias vermelho, exatamente para sinalizar urgência e prioridade. Como eu mencionei no início, o objetivo da ferramenta é conferir gestão, transparência, participação do usuário. Para você que é consultor e quer implementar a ferramenta na sua consultoria, tratar os seus clientes, nós temos um painel específico para o consultor, em que nesse painel ele verifica todas as empresas que estão sob sua responsabilidade. Com isso, não há necessidade de sair e logar novamente, de ter vários usuários. Você confere transparência e organização à sua consultoria, você dá ao comitê e ao encarregado, assim como ao seu cliente, gestão sobre o projeto dele, você permite disponibilidade em tempo integral, uma vez que ele consegue trabalhar
em finais de semana, à noite, no preenchimento das informações, mas você também consegue desenvolver atividades de desdobramento dentro da sua instituição. O objetivo da ferramenta, como eu mencionei, é conferir tranquilidade, gestão e organização para o seu projeto de conformidade LGPD. Avalie a ferramenta, esse era um vídeo prático, né, para que vocês possam compreender como que ele funciona, entender um pouco mais. A gente vai ter muito prazer em poder detalhar esse fluxo e estabelecer uma parceria com vocês.